propriedades que é de fundamental importância para a resolução das funções e equações exponenciais. Então nós temos aí as quatro primeiras que os senhores não podem esquecê-las. Ou seja, o produto de potência mesma base, conservamos a base, somamos expoentes. Divisão de potência mesma base, conservamos a base, fazemos a diferença dos expoentes. E o caso de bases em produto ou divisão a expoente comum, esse expoente fica a elevar a base ou as bases em produto, no caso, ou em quociente, no caso. E temos ainda a potência de potência, fundamental importância para o estudo das funções exponenciais. Repetimos a base, multiplicamos o expoente. E aquela velha, muito conhecida, base elevada a 1 é a própria base. Qualquer base elevada a 1 é só repetir a base. E a base elevada a 0, desde que ela seja diferente de 0, equivale a 1. Qualquer base, com a exceção do 0, elevada a 0, vale 1, né? Qualquer base elevada a 0, trabalhamos com ela valendo 1. A outra muito importante e muito usada, potência de expoente negativo. Transforma-se em uma fração, em que o denominador passa a ser a potência com o expoente positivo, desde que essa base, nosso x aí, seja diferente de 0. E a potência de expoente fracionário, transformamos em um radical, em que o radicando é o x elevado a p, e o índice do radical é o denominador. Aí então, gente, essas propriedades os senhores não podem esquecê-las. Vamos aqui a observações também largamente úteis. A regra da escadinha conhecida, cuidado, muita gente confunde com a potência de potência. Esse estilo de potência, você vem sempre de cima para baixo. Se eu tenho 2 elevado ao cubo elevado ao quadrado, eu trabalho logo com 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é o 9. Ficamos então com 2 a 9. E aqui no caso da potência de potência, conservamos a base e multiplicamos expoentes. Então, gente, são valores distintos, são valores diferentes. Cuidado com eles. O expoente ímpar também é bastante simples. O expoente ímpar, quando você tem base positiva, expoente ímpar, resultado, potência positiva. Se você tem base negativa e expoente ímpar, resultado negativo. Em outras palavras, quando o expoente é ímpar, conservamos o sinal existente anteriormente. E quando o expoente é par, é mais fácil ainda, sempre é positivo. Ou base 5 positiva ao quadrado é 25. Menos 5 ao quadrado também é 25. Então, base positiva é sempre positivo. Cuidado com a D, hein? Muita gente confunde essas duas aqui. Cuidado, para a base estar elevada ao expoente, necessariamente tem que haver o parêntese. Ou seja, se você tem menos o 2 ao quadrado, a base aqui é apenas o 2. Então, fica a valer menos 4. E se eu tenho menos o 2 ao quadrado, aqui sim é o menos 2 vezes o menos 2, que dá 4. Então, são valores que a margem do erro é bastante elevada. A função exponencial, gente, são as funções em que possuem domínio real e contradomínio real estritamente positivo. Define-se ou apresenta-se em geral dessa forma, com a característica, a base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. E aí, gente, grafos a respeito desse estilo de função. Quando a base é maior do que 1, ela sempre é crescente, sempre é crescente, não toca o eixo x, está totalmente acima dele e passa sempre pelo ponto de ordenada 1. Quando a base está entre 0 e 1, a função passa a ser decrescente, continua a tocar ou a passar pelo ponto de ordenada 0, 1, e nesse caso, gente, ela vem ou tem esse tipo de queda, digamos assim, mas também ela não toca o eixo x em nenhum dos dois casos. Então aqui nós temos as observações a respeito do que foi dito agora. Em relação ao domínio, você tem valores domínio, as imagens são sempre positivas. Então, gente, as funções exponenciais, elas não tocam o eixo x, ou seja, estão ou ficam totalmente acima, pois elas não possuem zero ou raiz. O gráfico nunca irá tocar o eixo das abscissas, o eixo x, pois a função exponencial não possui zero, então fica totalmente acima com esse tipo
gráfico de função decrescente, se a base está entre 0 e 1, e nesse estilo se ele está com base maior do que 1. Para você exercitar, execute aí ou atribua 6 ou 7 valores ao domínio, por exemplo, de menos 3 até 3, menos 3, menos 2, menos 1, aquele estilo de tabelinhas para estudo de funções, que você tranquilamente verifica esses dois estilos de gráfico. O gráfico, ó, corta apenas o eixo Y, conforme já citei, sempre no ponto de ordenada 1, ou então no ponto 0, 1. Bem, gente, vamos aqui funções exponenciais, equações exponenciais em que encontramos com maior frequência. A equação exponencial, o nome em si já está dizendo, são as equações que possuem variável ou incógnita no expoente. Temos aqui os três tipos, trouxe aqui para apresentar a vocês os três tipos mais comuns existentes. Ou seja, o primeiro tipo dependendo apenas de duas bases. Ó. Em geral, você iguala as bases, elimina os expoentes, elimina as bases e iguala os expoentes. Ou seja, se temos 3 elevado a x igual a 81, você fatora 81, ó, e ao fatorar 81, você fica com 3 a 4, elimina, ficamos com x a 4. Aqui da mesma maneira, né, vou deixar para vocês fazerem o fatoramento do 25, inverte aqui pela propriedadezinha de potência e você encontra tranquilamente o valor do x pedido. O outro tipo de equações exponenciais é aquelas que aparecem ou ficam parecidas, melhor dizendo, com equações de segundo grau. Olha só, isso aqui nós vamos ver no nosso segundo vídeo. E eles possuem, ou elas possuem, as equações possuem mais ou menos esse aspecto. Ó. Nosso caso, a elevado a x ao quadrado vezes b, mais b vezes a elevado a x, que seria quem? Ó, o 2. Ó. Está aqui 2x, 2 vezes 2x e assim por diante. São equações que precisamos usar artifícios para sua resolução. Mais ou menos parecida com elas é esse estilo 3, o terceiro tipo. Só que aqui você usa muito as propriedades em expoentes. Ó. Geral, propriedades da soma ou da diferença. Ou seja, os expoentes em soma ou diferença, que usamos a propriedade da potência, produto de potência ou divisão de potência mesma base. Um exemplo seria esse caso aqui. Ó. Você verifica que o 7 elevado a x está presente em todas elas, ou seja, em todas essas parcelas. Então é ele quem colocamos em evidência, ou um estilo de resolução. Então também podemos resolver por intermédio de artifícios. Bem, gente, o nosso exercício de hoje é um exercício da Cesar-Gran-Hill, que vamos utilizar a propriedade de potência. Se temos que A ao quadrado é 99 elevado ao 6, B ao cubo é 99 elevado a 7, C a quarta é igual a 99 elevado a 8. Ele está interessado no A vezes B vezes C a 12. Então, partindo do princípio do dado do problema, como podemos citar? Ou seja, repetição aqui do dado do problema, utilizando a princípio potência de potência. O A vezes B vezes C a 12, podemos escrevê-lo dessa forma, distribuindo esse 12 com as bases. Ou seja, como foi nos dado uma das maneiras de resolver essa questão, esse A2, o 12, digamos, numa condição fatorada, podemos usá-lo 2 vezes 6, para justamente chamar esse 2 aqui que vale isso. Ó. Da mesma maneira, o 3, o 12, também podemos usá-lo dessa forma fatorada, 3 vezes 4, que é o caso futuro que vamos usar aqui, potência de potência. E o 12 novamente, C a 12, podemos usar 4 vezes 3, porque ó, já temos o C a 4 aqui. E aí, gente, usando o quem é quem, como se diz, ó, o A elevado a 2 é o 99 elevado a 6, o B elevado ao cubo é justamente 99 elevado a 7, e o C elevado a 4 é o 99 a 8. Ambos permanecem elevados aos respectivos expoentes 6, 4 e 3. Agora sim, né, usando a potência de potência, repetimos as respectivas as bases e multiplicamos os expoentes. Ficamos com 36, é o C vezes 6, 7 vezes 4 dá o 28, e o 8 vezes 3 dá o 24. Produto de potência, mesma base. Ó. Repetimos a base, somamos expoentes. Então, ficamos com 99 a 88. Bom, gente, então deixo aqui 3 questões para os senhores. Foram questões que já apareceram em vestibulares. Espero que vocês tenham um bom exercício, façam um bom exercício. Temos aí as respostas para vocês conferirem. No mais, boa sorte para os senhores e bons estudos.
Essa foi o